O caso de hoje é sobre uma das mais famosas, estranhas e inexplicáveis fotos já conhecidas e que, com o advento da internet, ficou ainda mais famosa. A foto de um suposto fantasma em uma escadaria. Esse roteiro é baseado em artigos e documentários sobre o mesmo tema. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Hoje vamos falar sobre A Senhora de Marrom, de Hanyang Hall. Hanyang Hall é a mais esplêndida das grandes casas de Norfolk, Inglaterra. Inicialmente construída em 1619 e finalizada somente em 1637, a casa tem sido sede da família Townshend em mais de 400 anos. Hanyang foi construída com um estilo totalmente novo e abandonando as tradições nativas, seguindo as formas e planos italianos, tendo os traços mais modernos e inovadores que a época podia trazer. Embora inicialmente a casa tenha sido um lar feliz em seus primeiros anos, segundo a lenda, Charles Townshend, o segundo visconde de Townshend, casou-se em 1703 com Dorothy, uma aristocrata inglesa dotada de grande beleza, que foi a sua segunda esposa. Em 29 de março de 1726, 13 anos após o casamento, Dorothy morreu em circunstâncias misteriosas. Acredita-se que possivelmente de varíola, mas há quem diga que o funeral foi simulado e que ela possivelmente teria sido trancada em um dos quartos de Hanyang Hall como castigo até o seu fim. Charles teria descoberto que Dorothy era amante de Lord Wharton, um nobre político inglês com grande fama de galanteador e notório por seu estilo de vida debochado, cujo caráter era tão infame que era impossível uma dama permanecer 24 horas sobre o seu teto com segurança para com a sua reputação. Charles, notório por seu temperamento violento, teria ficado muito impactado em saber que a sua esposa havia cometido adultério com Lord Wharton. Dorothy então passou seus últimos dias trancafiada em um quarto, sem poder ao menos ver os filhos, lamentando até o seu último suspiro. No Natal de 1835, Charles convidou algumas pessoas para passarem o Natal em Hanyang Hall, dentre elas o Coronel Loftus. Naquela noite, quando o coronel e mais um convidado, o Sr. Hawkins, subiram as escadas e se aproximavam dos seus quartos, eles teriam avistado uma dama de marrom, particularmente notando seus longos vestidos, e na noite seguinte, o coronel Loftus afirmou ter visto a dama de marrom novamente, e que nessa ocasião ele foi atraído por seus olhos vazios e opacos, muito escuros, em um rosto tão pálido que quase brilhava. Os avistamentos daquela noite levaram alguns funcionários a deixarem permanentemente a Hanyang Hall. No ano que se seguiu, após esse avistamento, os murmurinhos entre as pessoas da região dava fama a Hanyang Hall de ser assombrada, visto que o próprio coronel, o homem mais corajoso da cidade, afirmava categoricamente ter visto aquela mulher por 2 vezes. Em 1836, o capitão Frederick Marryat ficou sabendo dessa história e pediu para que passasse algumas noites na suposta sala assombrada de Hanyang Hall, para provar sua teoria de que a assombração nada mais era do que contrabandistas locais ansiosos para manter pessoas longe da área. O Frederick se considerava cético e queria provar para todos que a assombração era de carne e osso. Porém, o que ele viveu ali, após 3 noites no local, só foi publicado em 1891 por Florence Marryat, filho de Frederick, que acompanhou o pai durante essa estadia. Segundo os relatos, nas 2 primeiras noites que se sucederam após a sua chegada, nada aconteceu. Foram noites tranquilas e agradáveis. A 3ª noite seria a sua última no local, pois ele precisava partir para suas funções.
O Frederick estava alojado no quarto onde havia um retrato feito da aparição e também era o último local onde os funcionários haviam visto a dama pela última vez. Certo de que a assombração eram meros bandidos, ele levava consigo um revólver carregado que deixava debaixo do seu travesseiro para que ele pudesse render quem quer que fosse. Dentro do seu quarto, já prestes a se despir para deitar-se, Frederick percebeu batidas em sua porta. Eram sobrinhos de Charles pedindo que ele fosse até o quarto onde os dois estavam alojados, que ficava ao final do corredor, para que desse sua opinião sobre uma arma que havia acabado de chegar de Londres. Frederick já estava quase despido, somente de camisa e calça, mas como já era tarde e mais ninguém aparentemente estaria acordado, ele pegou sua arma e foi com os garotos. Por já se passar do horário de dormir, toda a casa já estava com as luzes apagadas. No meio do corredor, um brilho veio em sua direção e um dos jovens achou que se tratava de uma das senhoras que iria visitar a creche, o lugar onde as crianças da casa dormiam juntas. O Frederick, envergonhado por estar somente de camisa e calças, algo que seria ultrajante para aquela época, quase que despido por completo, se escondeu atrás de uma porta externa, junto com os garotos, para não ser visto pela senhora que passava. Enquanto ela se aproximava cada vez mais dessa porta, eles ficaram quietos e imóveis, tentando não chamar a atenção e não serem vistos, até que, estando ela suficientemente perto para que ele distinguisse as cores e o estilo de suas vestes, ele reconheceu aquela mulher como a mesma do retrato pendurado em seu quarto e descrita por quem a via como a Dama de Marrom. Ele não pensou duas vezes, pegou o revólver e com o dedo no gatilho estava prestes a exigir que ela parasse e explicasse a razão da sua presença ali. De repente, essa figura parou por conta própria diante da porta, atrás da qual ele estava, e segurando uma lâmpada acesa, ela levantou até o seu rosto, sorriu de maneira maliciosa e diabólica de frente com Frederick. Esse ato o enfureceu mais ainda, ele saltou para o corredor e com um pulo disparou o revólver bem no rosto dela, e aquela figura desapareceu instantaneamente. A mesma figura na qual por vários minutos 3 homens estavam olhando juntos enquanto caminhavam pelos corredores. A bala acabou atravessando uma outra porta da sala do lado oposto, se alojando numa parede. Depois disso, o Frederick nunca mais tentou interagir, digamos assim, com a Dama de Marrom de Rainham. Em 1926, quando um dos filhos da Dorothy, aquela aristocrata que morreu na casa de forma misteriosa, e um amigo dele estavam na casa, eles afirmaram terem visto a aparição dessa Dama de Marrom na escadaria da entrada. A figura fantasmagórica foi identificada como sendo também a mesma do retrato de Lady Dorothy, que estava pendurado na mesma sala dita assombrada. Nos anos seguintes, a fama de assombração foi perdendo a força, já que os próprios funcionários diziam que, depois do encontro com Frederick, essa dama tinha migrado. Ela estaria assombrando outros locais nas proximidades. Mas em 19 de setembro de 1936, a revista Country Life mandou Hubert Provand, um fotógrafo londrino, e o seu assistente Indri Shira para tirar algumas fotos do local para um artigo. Eles afirmam que já haviam tirado uma foto da escadaria principal do salão e estavam se preparando para tirar uma segunda foto, quando Shira viu uma forma vaporosa assumindo gradualmente a aparência de uma mulher, descendo as escadas em direção a eles. O fotógrafo rapidamente tirou a tampa da lente, enquanto o Shira pressionava o gatilho para ativar o flash da câmera. Mais tarde, quando revelaram o negativo da foto, foi identificada a famosa imagem da Dama de Marrom, a foto que ficou conhecida mundialmente. O relato dessa experiência fantasmagórica vivenciado pelo fotógrafo e Shira estamparam a revista Country Life em 26 de dezembro de 1936, junto com
com essa foto tirada. E um trecho publicado na revista dizia, abre aspas, às cerca de 4 horas da tarde, chegamos à escada de carvalho. O capitão Provant tirou uma fotografia enquanto eu acendia a luz. Ele estava concentrado novamente para uma outra exposição. Eu estava ao lado dele, logo atrás da câmera, com a pistola da lanterna na mão, olhando diretamente para a escada. De repente, detectei uma forma etérea e velada, descendo lentamente. Um tanto excitado, gritei rispidamente. Rápido, rápido, há alguma coisa aí. Você está pronto? Sim, respondeu o fotógrafo e tirou a tampa da lente. Apertei o gatilho da pistola do flash e depois da luz. Ao fechar o obturador, o capitão Provant tirou o pano de focagem da cabeça e, virando-se para mim, disse: por que toda essa empolgação? Eu direcionei então a sua atenção para a escada e expliquei que havia visto claramente uma figura ali, transparente de modo que os degraus fossem visíveis através da forma etérea, mas ainda assim muito definida, perfeitamente real para mim. Ele riu e disse que eu devia ter imaginado que tinha visto um fantasma, pois não havia nada para ser visto. Fecha aspas. Com essa publicação, a casa voltou a ter a fama de mal-assombrada e chamou a atenção do investigador paranormal Harry Price, que entrevistou o Provant e o Shira e deu seu veredito sobre a fotografia, dizendo que de fato eles viram uma aparição descendo as escadas no exato momento em que o fotógrafo estava com a câmera pronta para tirar a foto, disparou o flash e com isso resultou na foto que temos agora. Ele ainda chegou a dizer, abre aspas, eu não posso desmentir a história deles, eu não tenho direito de desacreditá-los. Apenas concluo que se há uma farsa ou não, está entre os dois, mas o negativo é inteiramente real, longe de qualquer falsificação. Fecha aspas. Há ainda quem diga que eles falsificaram essa imagem colocando graxa ou uma substância semelhante na lente, na forma de uma figura, ou alguém desceu a escada durante a exposição da foto antes dela ser tirada. Outros afirmam que seria uma espécie de dupla exposição acidental, ou que de alguma forma a luz entrou na câmera através de uma janela. Um mágico chamado John Booth descreveu que a fotografia poderia ser facilmente duplicada. Ele fez com que o outro mágico, Ron Wilson, se cobrisse com um lençol e descesse uma grande escadaria. E a imagem criada por eles era semelhante à da fantasma, mas não era exatamente igual à fotografia tirada de Ryan Hall. Outros críticos apontam que a imagem dessa senhora se assemelha muito a de uma estátua padrão da Virgem Maria, como seria encontrada em qualquer igreja católica. A mancha de luz cobrindo um terço inferior da imagem lembraria um V invertido, sendo indicativo como a roupa exterior acima dela que cai em ambos os lados em um ângulo. E também a cabeça estaria coberta e as mãos parecem estar juntas como em uma oração, além de supostamente aparecer o pedestal quadrado ou retangular sobre a qual ela está. Isso sugere fortemente que a foto seria também uma sobreposição da estátua da Virgem Maria em uma escadaria vazia. Mas em resumo, apesar de que existe quem fala que a foto seria forjada, para isso seria necessário que o cenário ao redor também fosse alterado, visto que o negativo da foto já foi examinado por diversos especialistas e todos eles atestam que o negativo é legítimo. Para um efeito prático, criar um negativo indiscutível em meio a uma farsa, o fotógrafo, com equipamentos da época, teria que ter uma exposição na escada com o contraste de uma outra pessoa pelo tempo exato, para que não parecesse uma foto distorcida. Além do mais, ele teria de conseguir esse efeito sem ter testemunhas para corroborar a falsificação. Provant e Shira nunca desmentiram seu relato e morreram afirmando que a foto é real. Atualmente, a família Townshend, que vive em Ryan Hall, acredita que a Dorothy continua andando pelos corredores da propriedade até os dias de hoje. No entanto, eles não acreditam que a fotografia seja real. Em entrevista dada à BBC, nos tempos atuais, o Marquês Townshend disse, abre aspas, ela não está lá para assombrar a casa, mas ainda está lá. Eu sei que ela está lá e estou feliz que ela esteja por perto. Fecha aspas.
Em 2020 foi lançado um livro contando a história da Dama de Marrom e até hoje ela é uma das fotos de fantasmas mais conhecidas da internet, mas se ela é real ou não, continua ainda sendo uma história no mínimo estranha e inexplicável. Comente se você já conhecia essa história, se sabe outros detalhes que eu acabei não comentando aqui, pode sugerir outros temas para trazermos ao canal. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.